estudante, tudo bem? Que bom que você está aqui comigo para mais uma aula aqui no Se Liga Educação. Meu nome é Marisa Araújo, estou me apresentando para vocês hoje que eu serei sua nova professora de Biologia do terceiro ano do ensino médio. Seja bem-vindo, tá, para essa aula. Hoje iremos aprender sobre os ciclos biogeoquímicos, uma matéria muito gostosa, muito interessante, já viram várias vezes, né? Nós vamos retomar aqui hoje nessa aula, tá? Componente curricular de Biologia, PET 4, semana 6, ok? Bem, estudantes, o que nós vamos aprender na aula de hoje? Nós iremos reconhecer que os elementos químicos, tais como carbono, oxigênio e nitrogênio, dentre outros, é claro, ciclam nos sistemas vivos. Identificar que os materiais constituintes do corpo dos seres vivos retornam ao ambiente pelo processo de decomposição e voltam a fazer parte dos seres vivos através dos processos de fotossíntese e nutrição. Identificar a origem do gás carbônico liberado na respiração e fermentação e também analisar a interferência humana no ciclo desses materiais, tais como gás carbônico, nitrogênio e oxigênio, provocando a degradação dos ambientes. Quer dizer, o ser humano também interfere nesses ciclos, né? Ok. Bem, eu vou mostrar para vocês duas imagens ao mesmo tempo para vocês fazerem aí uma relação. Preste atenção, ó. Planeta Terra, né, girando aí, e o ecossistema engarrafado. Qual será a relação? Vem aqui na minha bancada, por favor. Olha que interessante. Isso aqui é um ecossistema engarrafado, né? Eu coloquei aqui, plantei isso há muitos anos, tá, gente? Coloquei terra, pedra, areia, terra, né? E então plantei aqui, né, duas mudinhas, coloquei água e lacrei. Não mais coloquei água. Por quê? Por que será? Ora, como ele está fechado, aqui dentro ocorre o ciclo da água. A água evapora e volta, retorna, né? Uai, Marisa, vai faltar alimento para as plantas? Não, ela realiza fotossíntese, ela vai produzir oxigênio, né? Pela fotossíntese, e vai também produzir o quê? Alimento, tá certo? Então, os ciclos acontecem aqui dentro. Isso aqui é uma analogia com o planeta Terra, tá, gente? Olha aqui, podem fazer em casa, tá? Pode pegar um litro PET, limpar direitinho, plantar, né? Colocar água. Beleza. Então, isso é uma analogia com o planeta Terra. Por quê? Porque a Terra, a atmosfera, né, que envolve a Terra, ela vai agir aí como se fosse um ecossistema fechado, permitindo então que esses elementos também sejam reciclados, ok? Quer dizer, não vai para o espaço a nossa água, o nosso oxigênio vai ficar ali retido na nossa atmosfera, ok? Então, olha só, essa imagem mostra isso bastante, né? Oxigênio, carbono, nitrogênio, enxofre, água, todos aí, né, sendo renovados constantemente e garantindo a vida no planeta. Então, vamos anotar aí, tá? O que são ciclos biogeoquímicos? São processos que garantem que os elementos circulem pelo meio abiótico, quer dizer, não vivo, e pelo meio biótico, que é o meio vivo, né, os seres vivos, promovendo o seu reaproveitamento. São esses ciclos que possibilitam que os elementos interajam com o meio ambiente e com os seres vivos, ou seja, garantem que o elemento flua pela atmosfera, pela hidrosfera, litosfera e biosfera. Vamos começar pelo ciclo da água. Nós sabemos que a água é essencial para a vida, né, de todos os seres. Ela está presente na natureza em 3 estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. Aqui mostrando as geleiras, né, gente? E mostrando aqui, só para vocês relembrarem rapidinho a distribuição de água no planeta. Dê uma olhada aí, enquanto eu pego uma canetinha. Olha só, da água presente na Terra, a grande maioria, olha, 97,5% é água salgada, né, que está lá
nos mares, né? O restante 2,5 é de água doce, gelo mais líquido. Só que a maior parte dessa água doce está nas calotas polares, formando aí a parte, né, que é o gelo, né, está congelado. Então, somente uma parte menor que é de água doce líquida, tá? 31% desse restante aqui, tá? Sendo assim, dessa água doce líquida, nós temos ainda as águas subterrâneas, tá? Que é a grande maioria. Então, sobra aqui, olha, só uma partezinha muito pequenininha de água superficial, que é a nossa água disponível, que está aí desde que a Terra, né, que a água foi formada, reciclando. E, logicamente, que o homem vai poluindo também. Essa água não vai reduzir, porque ela é cíclica. Mas a água, vamos dizer assim, limpa, né, que a gente pode utilizar, disponível, aí o homem vai interferir, sim, com a poluição da água, ok? Então, vamos lá. Lembrando do ciclo da água, matéria que vocês aprendem lá no 6º ano, aprendem no 4º ano e vão revendo isso, a gente vai consolidando isso aqui, tá? Lembrando que a água que está aqui nos oceanos, nos lagos, nos rios, ela vai evaporar, né? Pela evaporação aqui. E vai formar o quê, gente? As nuvens, né? Lembrando que as nuvens, a gente acha que a nuvem é gasosa, a nuvem tem... A água ali já está em partículas de gelo, bem pequenininhas, tá? Depois, o que vai acontecer? Olha, vai precipitar, né? Ela vai cair em forma de chuva. Essa chuva, ela vai escoar aqui na superfície da Terra. Logicamente, se houver vegetação, né? Se o solo estiver ali bem cuidado, ela vai infiltrar e vai abastecer o lençol de água subterrâneo, que é fundamental para a formação de nascentes, formação de rios, né? Então, ela vai voltar aí para os rios, que vão para os mares. Então, essa água, ela vai aí sendo ciclada e vai voltar e depois vai evaporar de novo, vai para as plantas, para os animais, né? Sai pela transpiração. Então, esse ciclo da água, ele é fundamental aí para a vida na Terra, ok? Ciclo do nitrogênio. Nós temos que lembrar que o nitrogênio é o gás mais abundante na atmosfera, tá? Gira em torno de 79,5% de nitrogênio. Só que ele está na forma de gás e nós não conseguimos absorver o nitrogênio, nem os animais. E o nitrogênio é essencial para formar moléculas, por exemplo, de proteínas, tá certo? Então, a gente precisa desse nitrogênio, tá certo? Então, mas como é que nós vamos capturá-lo se a gente não consegue pela respiração? Vamos ver como que é, tá? Ele também é encontrado nas rochas, no fundo dos oceanos, nos sedimentos, tá certo? Então, vamos ver aqui o ciclo do nitrogênio. Então, ele está aqui na atmosfera, tá? Aqui, olha, as descargas elétricas vão ajudar aí a disponibilizar esse nitrogênio. E nós temos bactérias, tá? Que são fixadoras de nitrogênio. Nós não conseguimos fixá-lo, mas as bactérias conseguem, tá certo? Então, elas conseguem transformar esse nitrogênio em amônia, tá? Que é NH3, amônia. E, olha que interessante, nos dejetos, né, na urina, nas fezes dos animais, também é produzida amônia, tá? Então, e a amônia tem nitrogênio. O que acontece? Existem um grupo de bactérias que transformam essa amônia em outro composto, que é o nitrito. São as bactérias nitrossomonas. Depois, outra bactéria vai transformar o nitrito, que é o NO2, em nitrato. Esse nitrato, ele é mais facilmente absorvido aí, ele consegue ser assimilado pelas raízes das plantas. Inclusive, tem bactérias associadas ali em raízes de plantas que ajudam também
a fixar, né, esses elementos, inclusive o nitrogênio. Ok. Aí tem um outro grupo de bactérias, que são as desnitrificantes, que vão transformar, então, esse nitrato em o quê? Em nitrogênio novamente. Então, vocês perceberam? Vamos repetir. Amônia vai transformar em nitrito, nitrito em nitrato, nitrato depois ele volta pelas bactérias desnitrificantes a ficar disponível na atmosfera. Então, esse ciclo ocorre graças aí às bactérias, tá, gente? Olha que interessante aqui, para vocês fixarem. Fixação corresponde à retirada de nitrogênio da atmosfera e à sua transformação em amônia, a qual poderá ser assimilada pelos seres vivos. Realizado por cianobactérias em meio aquático, por bactérias que vivem no solo, como as do gênero Azobacter, e por bactérias do gênero Rhizobium, que vivem em nódulos presentes nas raízes de plantas leguminosas. Quando você pega amendoim, feijão, você costuma achar ali essas bolinhas que são os Rhizobiums, tá? Que estão associadas às raízes e ajudam aí nesse processo de assimilação do nitrogênio. Lembrando que a amônia vai ser transformada em nitrito e nitrato, tá? Então, essa parte é a fixação. Nitrificação. A amônia, produzida bem como a liberada pelos processos de excreção de animais e também decomposição, ela é convertida no solo em nitritos, NO2, e nitratos, substâncias mais facilmente absorvidas e assimiladas pelas plantas. Esse processo é realizado pelas bactérias do gênero Nitrosomonas e Nitrobacter. Nitrosomonas transforma amônia em nitrito e Nitrobacter de nitrito para nitrato, tá? E a desnitrificação, que é voltar de novo a liberar esse nitrogênio disponível, tá? Na atmosfera. Então, essas bactérias desnitrificantes retiram o nitrogênio de compostos nitrogenados, como nitrito e nitrato, e devolvem na atmosfera na forma gasosa. Muito interessante, né? Isso é importantíssimo, porque não vai faltar esse elemento, tá? Marizinha, mas e aí? Como que eu consigo obter o nitrogênio? Vamos voltar aqui na imagem. A gente está vendo aqui um animal comendo a planta. Pelas plantas, gente, né? Isso vai passar pela cadeia alimentar. Quando eu como, né, uma carne de boi, ela tem proteínas que estão ali na carne, no músculo, tá certo? Então, pela alimentação, nós vamos conseguir nós vamos conseguir o nitrogênio aí, tá? Pelos aminoácidos que vão, por sua vez, formar as proteínas, tá certo? Então, a gente consegue pela alimentação. Bem, vamos agora para o ciclo do oxigênio, tá? Isso é mais facinho, né, gente? Olha, a gente respira, absorve o quê? O oxigênio. Ele vai ser utilizado aí, né, na respiração celular, lá na cadeia respiratória, como receptor final de elétrons, né? Então, ele é importantíssimo para a nossa respiração, nossa produção de energia, né? Ele vai ser aí o comburente. Mas as plantas, pela fotossíntese, né, e as algas marinhas, elas vão liberar o oxigênio para a atmosfera. Vocês sabiam que quando a planta faz, vou falar planta, tá, gente? Ela faz a fotossíntese, ela quebra a molécula de água, a luz do sol faz a fotólise da água e o oxigênio sai da molécula de água. Olha que interessante, terceiro ano. O oxigênio que você respira, ele vem da água que foi quebrada, tá? Esse hidrogênio vai ser utilizado para fazer a molécula de glicose, mas o oxigênio vai ser liberado para a atmosfera, tá certo? E aí, então, vai acontecer aí essa reciclagem aí. Lembrando que algas microscópicas que mais produzem aí o oxigênio na atmosfera, tá, gente? E aqui lembrando da combustão, como que o oxigênio é importante, não existe combustão aí sem o oxigênio, tá certo? Então ele vai ser utilizado aí no processo de combustão, inclusive na célula, né, que é a queima da glicose, que é uma queima completa, ok?
Ciclo do carbono, né? A gente está ouvindo muito falar aí de intensificação do efeito estufa, aquecimento global, porque o homem está interferindo muito, né, no ciclo do carbono, tá? O carbono, nós vamos pensar aí que a gente tem na atmosfera 0,03% de carbono, é muito pouquinho, tá? Mas ele está aí sendo também reciclado, tá certo? Olha só, nós temos diversos estoques de carbono na atmosfera, tá? Em gigatoneladas, tá? Que são bilhões de toneladas. Aqui, olha, a vegetação vai estocar carbono. Lá no sedimento, no fundo do mar, a gente forma também o petróleo, né? Também que vai ter ali carbono, tá? Nós temos carbonos dissolvido na água, tá certo? Nós temos diversos estoques de carbono. E lembra que a árvore, quando ela absorve aí o gás carbônico, pela fotossíntese ela vai assimilar esse gás carbono produzindo matéria, biomassa. Então, plantar árvores é importantíssimo aí nesse equilíbrio do ciclo do carbono. Inclusive, quanto mais carbono, isso aí alimenta aí esse processo fotossintético, tá certo? Mas, olha que interessante aqui. O desmatamento e a queimada devolvem em torno de 1,6 gigatoneladas por ano de carbono na atmosfera. Então, a gente está contribuindo aí com as queimadas e desmatamento a aumentar aí a quantidade de gás carbônico. As plantas liberam bilhões de toneladas de gás carbônico no ar, mas elas pegam de volta pelo processo de fotossíntese, tá certo? Os oceanos, isso pode ser uma novidade para vocês, gente. Os oceanos, eles conseguem absorver mais do que eles liberam de gás carbônico, porque esse gás carbônico, ele é dissolvido ali em contato com a água, depende de pH, temperatura, diversos fatores, tá? Mas ele é incorporado nos esqueletos, né, dos animais, né, formando ali carbonato de cálcio, é utilizado também no processo fotossintético. Então, o oceano consegue aí retirar mais gás carbônico do ar, tá, fazendo esse equilíbrio. Só que quem chegou aí para atrapalhar o ciclo, entre aspas, o ser humano. Desde que as atividades industriais que foram impulsionadas no meados do século XVIII, o homem tem jogado bilhões de toneladas de gás carbônico pelas indústrias, tá certo? Então, esse equilíbrio que já ocorria, né, que o oceano retira mais e equilibra, nós estamos desequilibrando com a queima de combustíveis fósseis, tá certo? Então, isso tem levado a uma potencialização do efeito estufa, que é natural, e levando aí ao aquecimento global, né, com as suas aí mudanças climáticas, né, aí a distribuição de chuvas já vai variar, vai alternar correntes marítimas, correntes né, as massas de ar, isso vai alterando aí o clima do planeta, tá certo? Então, lembrando aqui que o ciclo do gás carbônico, ele envolve diversos processos, olha, fotossíntese, tá? Que você utiliza a luz do sol aí para produzir o alimento, quimiossíntese, que você já utiliza energia, né, de reações químicas inorgânicas, desmatamento, queimada, combustíveis fósseis, né, vai liberar aí gás carbônico, na cadeia alimentar, respiração e decomposição, tá? São todos aí fenômenos utilizados aí, envolvidos, melhor dizendo, no ciclo do gás carbônico. Ok? Isso aqui depois vocês deem uma lida, tá? Com calma, vocês vão ter acesso a esse material, ok? Finalizando, essa foi a minha referência bibliográfica, espero que tenham gostado e mande dúvida para mim, ok? Não tira dúvidas. Um grande beijo da Marizinha.